dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, este aqui é o Gohan. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Eu estive essa semana conversando bastante com vocês lá no Instagram. Se você não segue a gente, olha, tá aqui as outras redes sociais. O Instagram é onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia, do bastidores das receitas e gravações aqui do blog. E vocês me pediram essa faixa pra criança aqui, olha, com esses bichinhos bonitinhos decorativos. Eu não sei a quem acreditar essa receita, porque o que eu estou fazendo é tirar a receita da foto, tá bom? Vamos deixar bem claro. Então, eu não sei de onde veio, mas choveu de pedidos, inclusive a dona Cláudia me pediu para tecer um para ela. Eu quero muito agradecer as crianças que me serviram de molde. Eu vou fazer então uma peça para 4 e 5 anos de idade. Se você quiser tecer para adulto, vou deixar orientações na receita escrita. Estou utilizando o fio Cupcake da Círculo, que é bem encorpado, e esse fio foi o que eu utilizei para 4, 5 anos e para adultos também, que o fio estica um pouquinho, então é bem legal. A receita escrita para você imprimir e guardar. Todas as medidas finais ficam disponíveis no blog, tá o link na descrição desse vídeo. E última coisa que eu preciso falar pra vocês. O bichinho ele é feito em duas técnicas que você pode executar. Em agulhas de tricô, como 2 pontas, pra fazer a peça circular, ou em crochê. Eu pedi para que vocês me pedissem qual técnica vocês gostariam que eu gravasse. Vocês pediram as duas, porque eu fiz os testes aqui em casa nas duas. Então o vídeo 2, que tá aqui na descrição, é na agulha de crochê, e o vídeo 3 é na agulha de tricô circular, ali tricô tubular, 2 pontas, escolha o que você quiser. Na minha opinião, a peça fica melhor na agulha de crochê, porque deu uma encorpada no bichinho, ele fica mais redondinho, e a gente conversa mais sobre isso no vídeo de crochê. Então os links estão na descrição do vídeo. Vamos tricotar e a gente se vê lá no final. Para nossa peça, eu vou utilizar o fio Cupcake da Círculo. Eu escolhi esse tom cinza 8878. Lembrando que esse novelo aqui, gente, faz várias faixas de cabelo. Você pode usar uma faixa e o resto fazer um cachecol. Ele rende bastante e ele é um fio bem elástico também. Então fica como sugestão para peça de criança e adulto. Eu vou utilizar a agulha circular número 6, mas eu vou usar como reta. Se você for tecer para crianças menores, utilize a de 5 milímetros. Para adulto, a 6 também serve. E lembrando que essa é uma receita para agulhas retas. Eu vou começar colocando pelo método tradicional ponta longa apenas 3 pontos na agulha. Então, eu coloquei o primeiro, o segundo e o terceiro. Prontinho! A gente vai começar a primeira orelhinha aqui com essa montagem de pontos. Pelo lado do direito, eu vou começar tecendo o primeiro ponto em tricô. Depois eu vou dar uma laçada, um ponto em tricô novamente, uma segunda laçada e outro ponto em tricô. Apenas isso, e essa foi a nossa primeira carreira. Na segunda, eu vou tecer todos os pontos em tricô e na laçada eu vou fechar. Então, eu vou tecer com a perninha de trás da laçada dessa forma, pra gente não ter furinhos na orelha. E eu sigo os outros pontos em tricô. Aqui temos outra laçada, o fio é tecido na perninha de trás do ponto, e aí agora eu fiz 5 pontos na agulha. A terceira carreira, a gente vai tecer os 2 primeiros pontos em tricô, vamos dar uma laçada, um ponto em tricô, segunda laçada e os 2 últimos pontos são em tricô novamente. Quarta carreira, todos os pontos em tricô, novamente fechando as minhas laçadas. Então, aqui a gente vai sempre tecer as laçadas com essa perninha de trás. Dessa forma, eu teço o ponto cruzado e fecho a laçada, tá vendo? Se você tem dúvidas em laçada, tem uma videoaula aqui no meu canal que pode te ajudar. Assim, a gente termina a quarta carreira, vamos agora para a quinta. Nós vamos fazer os 3 primeiros pontos em tricô. Vamos dar a primeira laçada, um ponto em tricô, segunda laçada e os últimos 3 pontos são em tricô novamente. Esta é a quinta carreira. Na sexta carreira, vamos tecer todos os pontos em tricô novamente, fechando as laçadas como eu mostrei anteriormente para vocês. E dessa forma, a nossa orelhinha está crescendo. Se você sentir a necessidade de fazer uma orelha um pouquinho maior, você pode continuar o padrão. Eu já estou quase finalizando.
Então, a última vez a gente vai fazer os 4 primeiros pontos agora em tricô, na 7ª carreira, laçada, 1 ponto em tricô, laçada novamente, e os 4 últimos pontos serão em tricô. Essa é a 7ª carreira, última carreira agora da orelhinha, a 8ª, mais uma vez todos os pontos em tricô, fechando as laçadas, pra gente não ter furinho na nossa orelha. E desta forma, nós estamos finalizando a nossa primeira orelhinha. Viu que até aqui tá bem tranquilo, bem facinho. A gente terminou a primeira orelhinha. Nesse momento, eu quero que você confira se você possui 11 pontos na sua agulha. Se você tem, é porque você fez tudo certinho. Pode cortar o fio e reservar a sua primeira orelhinha. Você vai repetir a mesma coisa para fazer um segundo par, ou seja, você precisa de 2 orelhinhas dessa forma reservadas. Agora a gente vai voltar para o nosso fio e colocar 11 pontos na agulha pelo método tradicional ponta longa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º, 10º e 11º ponto. Tranquilamente coloquei. Agora eu vou pegar aquela minha primeira orelhinha que eu teci, que estava reservada, e vou passar todos os pontinhos dela para dentro da minha agulha. E caso você seja enjoado igual eu estou passando os pontos pela parte do avesso. Então, passei aqui todos os pontos para o meu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Eu agora vou pegar esses fios que eu estou aqui deixando e vou cortar aquele fio que ligava o nosso trabalho ao novelo. Vai ficar cheio de pontinhas, não precisa se desesperar, é assim mesmo. Pode cortar o fio e agora com o fio que vai para o novelo nós vamos montar novamente pontos no nosso trabalho. Vai montando aí na sua sequência. A gente vai agora colocar os pontos para fazer a frente da nossa faixa. Então, a gente vai pelo método tradicional ponta longa colocar 21 pontos agora. Então, vamos lá, na mesma agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. Na mesma agulha, junto do meu trabalho, eu tenho agora os pontos que serão para a frente da nossa faixa. O que a gente faz agora? A gente precisa colocar a segunda orelhinha. Se você quiser, já pode cortar o fio que vai para o novelo, porque ele já está aqui colocado no nosso trabalho. Pega a nossa segunda orelhinha na mesma posição que entrou a segunda, você pode colocar a próxima orelhinha. Estou colocando aqui mais uma vez pelo avesso. Basta passar os pontos que estavam reservados para dentro da única agulha que a gente está tricotando. E assim eu fiquei, olha, com as 4 partes da nossa faixa dentro da nossa agulha. Então, eu tenho a nuca, primeira orelha, frente e a segunda orelhinha. Essa é a sequência, a forma como a gente vai agora seguir tecendo como se fosse uma reta só. Então, eu junto assim as partes para bem perto da nossa agulha, para a gente poder tricotar elas. E agora a gente vai ligar essas partes fazendo uma barrinha 2x2. Eu gosto de colocar pontos de borda para ajudar na costura. Então, esse primeiro ponto que está agora do direito da minha faixa vai ser em meia, para ajudar na costura. E depois a gente fica repetindo 2 pontos em tricô, fio para trás, 2 pontos em meia. Somente isso a gente repete a nossa barrinha 2x2, sempre ajustando esses fios, que essa é a carreira que a gente vai juntar tudo. Então, tem que ter calma e paciência. 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. E continuo repetindo 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Se você também tem dúvida na barrinha 2x2, tem vídeo aqui no canal.
Percebe que quando eu vou ligar uma parte à outra, eu sigo tecendo, aproximando essas partes, para que essa junção não fique tão distante uma da outra. E aqui, gente, não tem segredo nenhum. Eu vou só tecer 2 tricôs e 2 meias até chegar lá no final da carreira, sempre aproximando as partes, para que a conexão entre elas não fique muito distante. Para esse vídeo não ficar extremamente longo e cansativo, eu vou acelerar a parte da minha barrinha aqui para vocês, porque eu quero mostrar o final dessa carreira. E aqui eu estou chegando no final da 7ª carreira, lembrando que eu fui tecendo a barrinha 2x2, e o último ponto eu vou tecer em meia, porque ele é de borda para ajudar na costura do meu trabalho. E assim eu liguei, olha, as partes ainda estão um pouquinho moles, é assim mesmo. Na próxima carreira a gente vai tecer o primeiro e último ponto em tricô, porque é do avesso, e eu repito novamente a barrinha 2x2, com 2 tricôs e 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, até a gente chegar lá no finalzinho da nossa carreira, que eu vou acelerar mais uma vez, porque a barrinha 2x2 eu acredito que vocês já conhecem. Quando a gente vai chegar no final da carreira do avesso, o último ponto ele é em tricô, para ajudar na costura da nossa peça. Bom, amigos, é praticamente isso que a gente vai fazer nessa primeira parte da touquinha, então eu repito a carreira 7 e 8 até chegar na de número 12. Então eu faço 7, 8, 9, 10, 11, 12 e esse é o resultado que eu fico da minha barrinha 2x2, que é a barrinha inicial. Para o corpo da nossa faixa, agora fica muito mais fácil. A gente vai tecer todos os pontos em tricô. São cordões em tricô, ou seja, a carreira do direito e do avesso, ela é feita em tricô. Portanto, a carreira 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, você vai tricotar todos os pontos, o primeiro e o último, inclusive os pontos de borda. E esse aqui é o resultado quando a gente termina as 10 carreiras em ponto tricô. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 cordões em tricô, porque foram 10 carreiras no total. A carreira 23, 25 e 27 é novamente a barrinha que eu já mostrei para vocês. Primeiro ponto em meia e depois nós repetimos 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Ou seja, eu estou fazendo uma repetição da barrinha que eu já fiz anteriormente com vocês. Então, a carreira 23, 25 e 27 são tecidas dessa forma, 24 e 26 também. E aqui a gente vai fazer apenas 5 carreiras na barrinha 2x2, porque a carreira 28 é a carreira de arremate. E eu coloquei o arremate que acompanha o ponto, ou seja, a gente tece um tricô, passa o anterior sobre ele. Se o ponto é em meia, tecemos o ponto em meia, passamos o anterior sobre ele. Meia novamente, passo o anterior sobre ele. Agora é tricô, passo o anterior sobre ele. Tricô novamente, passo o anterior sobre ele e assim eu vou tecendo os pontos, acompanhando. Se você tem dúvida nesse arremate também, tem vídeo aqui no canal. Até que a gente chegue no último ponto, que eu vou arrematar como tricô. E dessa forma a gente estica o último ponto um pouquinho a mais e a gente vai cortar o fio e passar dentro desse último ponto que a gente alongou para travar esse fio. E a nossa peça está praticamente pronta. A última coisa que a gente precisa fazer agora é a costura da lateral da nossa peça que liga a nuca na primeira orelhinha. Para isso, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou colocar essas pontas iniciais aqui, ó, que eu já tenho dentro do meu trabalho. Então, são as pontas que vão me ajudar a costurar a nossa peça.
eu vou colocar aqui. Se você tem dúvida em costura, gente, tem muito vídeo, todo vídeo meu eu mostro a costura, porque existem várias formas de se costurar no tricô. Mas o que eu vou fazer é pegar o cantinho desse primeiro ponto nessa lateral aqui oposta, onde tá saindo o fio, e eu vou ter que encontrar o meu ponto de borda, porque é ele que eu vou matar na minha costura. Passei o fio, vou fazer o número 8 para travar esse fio inicial. E agora não tem segredo, a gente costura pelo direito da peça, pegando 2 pontinhos de um lado, olha, ou um, pode costurar da forma como você quiser. E aí a gente vai pegar sempre o correspondente de um lado e do outro. Eu tô pegando 2, eu começo pegando 1, depois eu pego 2, 2. Só porque eu gosto de me certificar que eu estou pegando sempre os pontos de um lado e do outro. Como eu falei pra vocês, a costura eu já mostrei em diversos vídeos aqui no meu canal. Você não tem segredo não, você só vai pegar os pontos correspondentes de um lado com os correspondentes do outro. Se o seu fio acabar, olha, igual esse meu que eu tô tecendo, e eu tô utilizando a própria ponta para não gastar tanto fio de novelo, você não tem que se preocupar não, você deixa ele e pega o fio da ponta oposta. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou agora utilizar a outra ponta do fio e costurar de baixo para cima, para que eu encontre esses fios lá no meio da minha peça. Esse é um recurso que eu utilizo para não ter que usar mais fio do meu novelo, para poupar o meu material e utilizar as pontas que ficam no trabalho para a própria costura. Quando a gente termina as pontas que ficam pelo trabalho, a gente pode esconder sempre pelo lado do avesso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço para esconder essas pontas. Eu coloco elas dentro da agulha de tapeçaria normal, como se eu fosse fazer uma costura. Só que agora eu vou empurrar esse fio para a parte do avesso da peça e ele vai ficar escondido na própria trama do trabalho. Eu escondo ele em excessos de costura ou dentro de carreiras em meia, de barrinhas dentro do próprio trabalho, faço um vai e vem e posso cortar porque esse fio ele não vai poder ser visto pelo lado do direito da peça, percebe? E quando a gente termina de arrematar todas as pontas, a nossa peça está finalizada. Eu vou gravar agora um vídeo para vocês no qual eu mostro como confeccionar o bichinho na agulha de crochê, porque esse círculo meu foi feito em agulhas de crochê e é o próximo vídeo. Por enquanto eu queria só mostrar a tira mesmo no tricô para vocês, espero muito que vocês tenham gostado e vou deixar um beijo maravilhoso para a filha da minha vizinha, que foi a criança que me serviu de molde para tecer essa peça, ela tem 5 anos. Bem, amigos, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser mais receitas de peças para criança, faça uma visita ao Blog by Day. Nós temos categorias por fios, tamanho, idade, tipo de peça. Você é meu convidado. Curta, comente, compartilhe esses vídeos com seus amigos que amam tricô. O vídeo de bichinho em crochê e de bichinho em tricô tá na descrição. E é isso. Um beijo!